Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos refletir sobre ela. 25 de janeiro de 2021 é a liturgia deste vídeo. Segunda-feira, conversão de São Paulo, apóstolo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito da celebração temos o Glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Antífona da entrada. Sei em quem acreditei e estou retificando. Sei em quem acreditei e estou certo de que o justo juiz conservará a minha fé até o dia de sua vinda. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e capítulo 4, versículo 8. Oração do dia. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje a sua conversão, caminhar para vós, seguindo seus exemplos e ser, no mundo, testemunhas do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos do 3º ao 16. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio do dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que está esperando? Levanta-te
recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 117, versículos 1º, 2º, refrão, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Repitamos, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Repitamos, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. João 15, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Por todo o mundo, Marcos 16, versículos de 15 a 18. O campo do Evangelho é a terra inteira. Ninguém está excluído do anúncio da salvação. Afinal, Deus quer todos os homens se salvando, conforme está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem, todos os seres humanos. E o próprio Jesus garantiu: quando eu for erguido, atrairei os homens a mim. João 12, versículo 32. Quando eu for erguido, atrairei todos os homens a mim. Nos últimos tempos, cresceu uma deriva teológica que nega este aspecto universal ou católico da missão da Igreja. Chegam a chamar de genocídio cultural o trabalho de evangelização realizado junto aos povos não cristãos.
Em sua brilhante carta encíclica Redemptoris Missio, a missão do Redentor, o saudoso Papa João Paulo II escreveu. Vejamos então o que escreveu nosso São João Paulo II. As várias formas do mandato missionário contêm pontos em comum, mas também acentos próprios de cada evangelista. Dois elementos, de fato, encontram-se em todas as versões. Antes de mais, a dimensão universal da tarefa conferida aos apóstolos, todas as nações. Mateus 28, versículo 19, pelo mundo inteiro a toda criatura. Marcos 16, versículo 15, todos os povos. Lucas 24, versículo 47, até os confins do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Em segundo lugar, a garantia dada pelo Senhor de que nesta tarefa não ficarão sozinhos, mas receberão a força e os meios para desenvolver a sua missão. Mais adiante, o Papa observa: o Senhor Jesus enviou os seus apóstolos a todas as pessoas, a todos os povos e a todos os lugares da terra. Nos apóstolos, a Igreja recebeu uma missão universal sem limites, referindo-se à salvação em toda a sua integridade, segundo a plenitude de vida que Cristo veio trazer, conforme João 10, capítulo 10, versículo 10. Ela foi enviada para manifestar e comunicar a caridade de Deus a todos os homens e povos. Se o anúncio do Evangelho de Jesus incomodar a sociedade indiana, onde as castas sociais fazem os homens desiguais, ou causar problemas para o governo chinês devido à sua política demográfica de impor aos casais um único filho, não é o Evangelho que está errado. E o apelo evangélico a reformar estruturas sociais e econômicas injustas e desumanas não merece o rótulo de genocídio cultural, mas consiste antes em devolver ao homem sua dignidade perdida. Foi este o trabalho de Paulo, apóstolo das nações. Oportunamente ou não, levou a mensagem de Jesus Cristo a todos os quadrantes. Este é o exemplo a ser imitado. O mais é traição. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Anunciarei teu nome a meus irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Antes de falarmos sobre o Santo do Dia, que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com, eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Podem usar à vontade, foi Jesus quem mandou. Ele disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 25 de janeiro é dia da conversão de São Paulo. O apóstolo Paulo é tão importante para a Igreja, por causa do seu apostolado, que celebramos o dia de sua conversão. Para nós brasileiros, esta data também marca a fundação da maior cidade do país, São Paulo, em 1554. Saulo, nome do apóstolo antes da conversão, nasceu na cidade de Tarso. Esta cidade era um polo de desenvolvimento financeiro e comercial, um centro cultural da antiguidade. Seu pai era fariseu e judeu, descendente da tribo de Benjamim. Por causa da fidelidade ao imperador, a família de Saulo tinha recebido
a cidadania romana. Portanto, Saulo era um cidadão romano, fariseu de linhagem nobre, bem situado financeiramente, religioso, inteligente, estudioso e culto. Aos 15 anos, foi para Jerusalém dar continuidade aos estudos de latim, grego e hebraico, na conhecida escola de Gamaliel. Seus pais sonhavam que o filho seria um famoso rabi. Saulo era um perseguidor dos cristãos, tinha raiva dos seguidores de Cristo, mas Deus tinha reservado para ele um outro caminho. A Escritura nos conta que Saulo foi surpreendido por Jesus, que, em forma de luz, fez o jovem fariseu mudar completamente de vida. De perseguidor, Saulo tornou-se o maior propagador da fé. Era agora chamado de Paulo. O jovem foi batizado por Ananias, um cristão de Damasco. Desta cidade saiu a pregar a palavra de Deus, como lhe ordenara Jesus, tornando-se seu grande apóstolo. Paulo passou a viajar pelo mundo, evangelizando e realizando centenas de conversões. Perseguido incansavelmente, foi preso várias vezes e sofreu muito, sendo martirizado no ano 67 em Roma. Reflexão. O Senhor fez de Paulo seu grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, isto é, o evangelizador dos pagãos. Ele escreveu 14 cartas expondo a mensagem de Jesus, que se transformaram numa verdadeira teologia do Novo Testamento. É, sem dúvida, o grande missionário da fé cristã. Oração, rezemos. Ó grande apóstolo São Paulo, mestre dos gentios, corajoso, seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos este espírito de apóstolo de vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. Ele pode tudo. E do aramaico, dialeto de Jesus Cristo, temos esta frase, Maranatá, como dizem os protestantes, os evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa a pronúncia, importa que somos todos irmãos, somos todos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e temos que estar prontos para nosso julgamento, porque na volta, no retorno, haverá aqueles que entrarão no céu e outros que irão para o inferno. Para entrarmos no céu, onde haverá felicidade em plenitude, devemos nos arrepender diariamente de nossos pecados, sempre, sempre, nos arrependendo até o dia em que formos chamados deste mundo. E o sofrimento de agora, como disse São Paulo, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom. A paz. São Paulo, apóstolo, rogai por nós.